Esse vídeo ele vai auxiliar o responsável da CRE pelas prestações de contas das escolas, né, das unidades escolares. Então, abrindo o sistema da intranet, abrindo o sistema da merenda escolar, nós vamos ver algumas opções que o perfil CRE tem na prestação de contas. E eu gostaria de começar, dentre essas aqui, pelo relatório de situação da prestação de contas. Por quê? Porque esse é o momento onde eu vou analisar se as unidades escolares já depositaram no sistema a sua prestação de contas ou se não. Eu venho aqui, escolho o ano, o tipo de verba. Vamos pegar aqui a verba federal, educação básica, do primeiro semestre de 2019. Peguei a regional de Itaberaí como modelo e gerei um relatório. Aqui nós conseguimos ver todas as escolas que foram anexadas às prestações de contas. Cada CRE, cada responsável sabe quantas unidades escolares a regional apresenta. Então, se ela falar tem 13 escolas nessa regional, contou que tem 13, então todas as escolas depositaram, né, prestaram suas contas da merenda. Quanto à situação, aqui nós podemos observar se está pendente, ou seja, se está lá na unidade de ensino, se está aguardando a análise e se quem é o responsável. No caso aqui, aguardando a análise de quem? Da CRE. Ou seja, a unidade escolar depositou a sua prestação de contas no sistema e enviou para a CRE. Nesse momento, essa escola, Benedito Braz, ela está aguardando para a CRE abrir a sua prestação e analisar se os documentos estão todos corretos, se todos os extratos estão ali, se as notas fiscais estão lançadas corretamente, entre outras. Então vamos pegar essa Benedito Braz como referência para fazer essa análise. Eu venho aqui então, vamos pegar o demonstrativo financeiro, novamente as mesmas informações que nós colocamos para gerar aquele relatório, vamos colocar aqui, que é a verba federal, o primeiro período, e eu vou jogar aqui o código da escola. Puxou, Benedito Braz, e gera o relatório. Então aqui a CRE vai ter acesso àquilo que a escola lançou como prestação. Todas as suas notas fiscais estão aqui, tanto as licitadas quanto aquelas da chamada pública, os valores totais, os valores do saldo conforme os status bancários, e aqui as informações por clientela, como por exemplo o saldo anterior, o valor recebido, comprovado, número de dias, número de alunos, enfim. Primeiro momento, algo que a CRE precisa fazer, porque muitas vezes o sistema não vai puxar automaticamente do semestre anterior, que é esse saldo anterior. Inclusive, já tem um vídeo que foi feito falando sobre como organizar essa informação quando ela for puxada de forma incorreta. Então, se nós estamos falando do período de 2019-1, então a CRE vai puxar o demonstrativo de 2018-2 para conferir, para confrontar se esse valor está batendo. Isso deve ser feito primeiramente pela unidade escolar. A CRE só vai fazer isso aqui em caráter de análise, de fiscalização, conferindo se está ou não correto, se a unidade escolar já fez esse procedimento. Ótimo. Conferiu aqui tudo bonitinho. Vamos entrar aqui propriamente na prestação de contas da escola, validação da prestação de contas da unidade escolar. Coloco aqui o ano, merenda escolar PNAE, vamos continuar na verba federal. Primeiro período, selecionar o status. Como eu ainda vou analisar a escola, não está em análise. Quando eu abro a escola e vejo a prestação, essa prestação que foi aberta vai ficar aqui como em análise. Como dessa escola eu ainda não abri, eu vou jogar aqui, ó, aguardando análise.
aguardando a análise. E aqui temos ela, ó, Benedito Braz. O que a CRE precisa fazer? Você deseja realmente analisar a prestação de contas? Ok, vamos abrir essa prestação. Aqui nós temos o valor comprovado, aquilo que foi lançado como nota fiscal, o valor realmente das notas fiscais que foram lançadas, porque esse valor comprovado é aquilo que a unidade escolar joga em cada clientela e no final é somado. E no total das notas fiscais é aquilo que foi lançado como nota fiscal e que inclusive está aqui essa informação, ó, o valor delas. Ótimo. Saldo bancário, o total geral atual, depósito complementar, caso a escola tenha feito, se não tem feito, está zerado, como aqui, e a diferença desse saldo. Ótimo. O que a CRE precisa fazer nesse primeiro momento? Ela precisa abrir as notas fiscais que a escola colocou aqui na sua prestação de contas. Ela precisa abrir essas notas fiscais, conferir valor, o número da nota, o CNPJ, o nome do fornecedor, com aquelas informações que foram lançadas aqui no demonstrativo financeiro. Ela precisa pegar todas essas notas e confirmar se a escola digitou o nome correto, se ela colocou o CPF correto. Acontece de estar errado o CPF. O número da nota fiscal precisa conferir se está correto, porque também é uma coisa que acontece muitas vezes de vir errado. A data de emissão precisa ser conferida, esse valor precisa ser conferido, e esse número de transferência é o que vai ser conferido lá no extrato de conta corrente. Porque muitas vezes o responsável da CRE imagina que a prestação de contas basta pegar da unidade escolar, abrir e já encaminhar diretamente para a central, para a SEDUC. Mas não é assim. A CRE, o responsável pela prestação de contas, precisa analisar, precisa conferir, fiscalizar se essa prestação está correta antes de encaminhar para a SEDUC. Ele precisa olhar nota por nota e observando se foi lançado ela corretamente, de todas essas, abrir uma por uma, ver se está correto o valor, porque como essas informações aqui são digitáveis, pode acontecer que às vezes o valor da nota era para ser R$ 72,60 e na hora de digitar, o CAF acaba digitando o 5 no lugar do 6. Por isso que é necessário abrir a nota e conferir se esse valor realmente é R$ 72,50. Fez isso, abriu a nota e olhou aqui no demonstrativo financeiro de todas, ótimo, já analisamos todas as notas fiscais. Podemos partir para uma próxima etapa. Número de transferência, né? Que é, por exemplo, aqui tá digitado o número dela mais a letrinha A. Por que a letra A? Porque todas essas notas provavelmente foram pagas em uma única transação. Então, o responsável pela CRE, pela merenda escolar, precisa se atentar a isso. Somar essas notas fiscais e conferir lá no extrato bancário. Ótimo. Fiz isso com todas as notas. Eu posso partir então para o próximo documento. Por exemplo, saldo bancário de conta corrente. Eu vou conferir os repasses, né, tudinho, se caiu, se todos os extratos de conta corrente estão aqui e se está referente ao mês completo. Por exemplo, o primeiro período é do mês de janeiro ao mês de junho. Então, aquela unidade escolar que manda os extratos de conta corrente a partir do mês de março, a partir do mês de fevereiro, deixando janeiro de fora, essa prestação precisa ser retornada para a unidade escolar para que ela possa inserir esse extrato de conta corrente. Por quê? Porque se você não coloca esse extrato de conta corrente, mesmo que não tenha tido nenhuma transação, nenhum repasse tenha caído nesse mês, se você não coloca, você está colocando uma informação incompleta do período. Então aqui, colocou tudo. Ah, mês 2, emitiu no mês 5 de 2023. Então, esse extrato aqui está completo, do dia 1º ao dia 28 do 2.
Esse aqui está completo, do dia 1º do 3 até o dia 31 do 3. Porque acontece às vezes também da unidade escolar é anexar um extrato de conta corrente faltando 10 dias para encerrar o mês, e às vezes até 2 dias para encerrar o mês, e isso faz toda a diferença, porque pode acontecer da escola acabar pagando uma nota fiscal no último mês do último dia do mês. E se essa prestação e se esse pagamento estiver fora do meu extrato, eu não vou conseguir analisar essa prestação, vai ficar errada. Então, é nesse momento, o responsável pela CRE é o responsável de analisar isso e já mandar de volta para a unidade escolar. Não permitir que isso chegue na SEDUC de forma errada. Conferiu tudo, tá tudo aqui. Olhei lá o número de transferência, né, se está tudo certinho. Ah, realmente é esse número. Digitou certo. Fiz essa análise, que demora um pouco demorada, mas é necessário. Fiz tudo isso. Ótimo, passo para o próximo documento. Vou aqui para o de investimento, onde eu vou pegar aquela informação do rendimento do período e depois o saldo atual do dia 30/6/2019, para poder lançar e descobrir ali o saldo conforme extrato bancário. Para fazer esse tipo de análise, como ela é muito complexa, uma forma de auxiliar é através dessa tabela, onde, por exemplo, ela ajuda bastante o responsável da CRE, por quê? Porque aqui eu olhei no meu extrato de conta corrente. Ah, o repasse 896 de tantos. Eu venho aqui e coloco. Vou jogando os valores que eu vou encontrando ali no extrato de conta corrente. No de rendimento, o rendimento de dezembro foi R$ 4, de janeiro foi 13. Enfim, eu vou alimentando essa planilha e ela vai me dando essas informações do valor do rendimento, do valor do saldo atual da clientela. Por isso que é importante nós sabermos o saldo anterior, o valor que foi recebido, aquilo que foi comprovado, tanto do licitado quanto da agricultura familiar, para poder termos o saldo atual. Esse saldo atual, que é o mesmo que foi informado aqui pela unidade escolar. Então, se você alimenta essa planilha, automaticamente as informações deverão bater com o demonstrativo financeiro. Além disso, é dever da CRE observar o saldo o saldo conforme extrato bancário. Então, pegar ali o saldo de aplicação, joga aqui o saldo de aplicação. Se tiver saldo de conta corrente, jogar aqui também. Se teve algum repasse fora de período, joga aqui também. E aqueles pagamentos que a unidade escolar fez fora de período, ou seja, após o mês 6, lançar aqui para finalmente nós termos aqui o saldo conforme o extrato bancário. Por quê? Porque essa planilha automaticamente ela pega o valor das entradas e ela subtrai pelas saídas da conta após o período. Então esse aqui é meu saldo atual, meu saldo bancário. Isso aqui é lógico, é só uma demonstração, não são os valores corretamente. Eu fiz isso aqui. Se eu peguei as informações dos extratos de conta corrente, de investimento, se tem algum depósito e eu inseri na minha planilha, coincidentemente a informação será igual à da unidade escolar. Caso a informação não bata, né, na hora de confrontar, você perceber que as informações são diferentes, já é o momento da CRE mandar essa prestação de volta para a unidade escolar para que ela possa organizar essas informações. Beleza. Ótimo. Sabendo que a função do responsável pela merenda lá na CRE não é apenas pegar a prestação da escola e enviar para a SEDUC, mas sim fiscalizar, analisar se está totalmente correta, vem uma próxima etapa. Ah, eu encontrei um erro na hora da prestação de contas dessa escola. Então, a escola está validada? Não. Por quê? Porque eu preciso retomar essa prestação lá para a escola.
Aí aqui nesse momento, justificativa da CRE é onde a CRE vai fazer um relatório dos erros que precisam ser corrigidos. Por exemplo, o saldo conforme o extrato bancário está incorreto. Então aqui é o momento onde onde a CRE vai poder fazer esse relatório para a unidade escolar se atentar, corrigir os erros, para depois reenviar para a CRE. E se estiver correta, a CRE vai fazer o quê? A escola está validada. Tá tudo certo. Conferir as notas fiscais. Conferir lá o saldo conforme extrato bancário. Conferir lá o valor de cada clientela, o valor atual. Tá tudo correto? Então é hora de fazer o quê? De enviar para unidade, para Seduc. Então eu coloco para alterar. Essa prestação foi alterada com sucesso. Ótimo. Continuando, eu vou lá na validação da prestação de contas da unidade escolar, coloco o ano que eu pretendo analisar, a verba, o período. Agora, essa escola estava como aguardando análise. Mas quando eu coloco aqui aguardando análise, ela já não aparece aqui para mim mais. Quando eu jogo com em análise, a escola também não está aqui. Porém, quando eu chego aqui e procuro por aguardando envio, a escola está bem aqui. Por que aguardando envio? Porque o responsável pela merenda da CRE já analisou a prestação de contas, agora ela precisa enviar essa prestação para a Seduc. Por isso que essa informação veio para cá, por isso que essa prestação veio para esse status, aguardando envio. Ok, encontrei essa prestação aqui, só eu apertar para enviar para a Seduc. Enviei para a Seduc, logo essa prestação já não está mais no meu domínio. Já foi enviada para o analista conferir se a prestação está correta. Era sobre isso que eu queria falar, utilizando aqui o perfil da CRE na hora de fazer a prestação da merenda escolar.